Quem conduz esta caravana são os convidados. Eu só ando aqui, eu ando aqui à pendura. Mas é uma caravana super confortável. É linda, não é? É muito bonita. Olha, uma página de Instagram que espreites todos os dias. Todos os dias. Do Robin Sharma. Então, o que é que fala? Porque ele tem uma forma de pensar fora da caixa e esse tipo de pessoas inspiram-me, e então eu gosto de... O que é que trata? Desenvolvimento pessoal? Sim, que é uma área que eu gosto muito, porque acho que é importante nós não estarmos numa caixinha e vermos outras formas de pensar, e tu consegues isso através de podcasts, por exemplo, através de livros. E até de nos potenciar, não é? Sim. Levar-nos a um lado melhor. Sim, exatamente. Sim. É uma página de Instagram à qual eu vou todos os dias, mas no entanto eu cada vez vou seguindo menos páginas de Instagram. Estou numa fase de limpeza. Exato. Sim. Pois é, too much, não é? É, porque eu acho que a tua dieta digital é importante, então se tu seguires menos perfis e aqueles que tu segues são aqueles que realmente são importantes para ti, naquela fase da vida, porque certo, às vezes tudo muda. Exatamente. Eu acho que se tu assim, quando abres a página do Instagram, tu és alimentada com aquilo que tu precisas, ou com aquilo que tu buscas. Exato. É por isso mesmo que eu estou a fazer tipo uma limpeza. Tão bom. Um cheiro da tua infância? A salsa. Salsa? De onde vem a salsa? A salsa vem do quintal dos meus avós. Sim. Então era uma tarefa que a minha avó me delegava, que era de plantar salsa e de colher a salsa e de também, depois quando foi mais crescida, não é? Quando chegou a essa altura, de picar a salsa. Então ainda hoje adoro salsa. E aquele cheirinho acabado de picar é tão bom, não é? Adoro. Então vem sempre memórias de infância. Qual é o truque de uma boa salsa? Olha, eu acho que é ser nutrida com carinho. Eu vou regando a minha salsa, eu vou vendo como é que ela está. Acho que é mesmo por aí, com o amor. Tudo parte do amor. O que é que fazes ou para onde é que vais quando precisas de recomeçar, inspirar-te, tomar decisões? Floresta. Ah, é? Sempre. Sozinha, acompanhada? Muitas vezes sozinha. Preciso disso. E na sem realidade medos? não E vais sem sozinha. medos? Vou porque é um sítio seguro. É uma floresta controlada. Controlada, sim, mas é uma zona que eu gosto muito. Vou muitas vezes sem telemóvel. Aliás, quando preciso mesmo de estar comigo, vou sem telemóvel. E vou comigo. E penso muito, reflito muito e invariavelmente venho de lá diferente. Aliás, os japoneses têm o banho da floresta, não é? Que está comprovado. Que até em termos até já em Portugal, físicos. não é? Já em Portugal, banhos de floresta. Pronto. Já tivemos eu aqui uma convidada que fazia isso em grupos. Eu faço o meu banho de floresta sozinha, está tudo certo. Mas de facto é assim o meu refúgio e nunca vem igual, vem sempre muito mais esclarecida. Isso para mim é mesmo importante. Um dia para onde não querias voltar? Um dia... eu não... Curioso dizes isso, porque mesmo os dias mais difíceis da minha vida, eu tive que passar por eles, portanto... Faz parte. Sim. Ensinaram-me alguma coisa, sempre. Portanto, não tem essa questão de voltar a passar por isso. O que é que te ensinaram? Que coisas te ensinaram? Depende dos dias, não é? Exato. Basicamente, a acreditar. Eu acho que sim. Eu acho que tudo o que nos acontece, porque eu tenho essa perspectiva um bocadinho mais otimista da vida, acho que tudo o que nos acontece tem um propósito e tu podes sempre tirar uma lição. E muitas vezes eu estou-te a dizer isto porque as pessoas dizem, és tão otimista. E eu digo-lhes, olha, ser otimista dá o mesmo trabalho que ser pessimista. Basicamente, para mim, é uma forma de ver. É só uma... Da mesma forma como há pessoas que se calhar são negativas no sentido até de proteção, eu acredito que há alguma coisa superior, que há um propósito superior. E faço essa busca. E isso, para mim, é muito nutridor e deixa-me muito em paz. Para mim. Não é? Nem toda a gente é assim. Claro. Portanto, eu gosto de ter essa perspectiva sobre tudo. E sobre as pessoas também, mesmo aquelas que nos magoaram. Também dá para aprender alguma coisa, não é? Eu acho que dá para aprender muita coisa. Eu já tive aqueles amores mais difíceis, aqueles desamores, ensinaram muito, muito mais do que às vezes os amores, porque ensinaram-me o que é que eu não queria, pelo menos isso já é ótimo. É isso mesmo. Diz uma coisa muito interessante, o Neil Donald Walsh, num dos livros da Conversas com Deus, no segundo, acho eu, diz exatamente isso, que nós precisamos de passar por aquilo que nós não queremos para saber aquilo que nós queremos. E se calhar há pessoas que são melhores nisso, eu preciso mesmo de saber o que é que não quero. Isso guia-me muito. Sim. Ter uma relação tóxica, ela está-me a mostrar que não, eu não quero isto para mim. Então eu vou saltar fora. Se é fácil, não é? Mas é possível. Palavra preferida? Consciência. Então, foi difícil chegar a essa palavra? Não,
Foi fácil? Boa. Aliás, eu só tinha duas. A consciência e o equilíbrio. O equilíbrio advém da consciência, por isso vamos para a consciência. Para mim porque a consciência é a base de tudo. A consciência é equilíbrio, a consciência é uma forma de constatar as coisas, de resolver as coisas. De empatia. Também. Com os outros. Muita. E connosco. Muita. Começando sempre por nós. Sempre. Eu não acredito que nada do que é externo consegue colmatar o buraquinho que é interno. É tipo peças de puzzle. Às vezes as pessoas forçam ali um bocado e põem cola. Aquilo acaba por saltar, porque eu acredito que tudo o que está fora é reflexo do que está dentro. Uma forma de pensar. Portanto, para mim sempre começa tudo por dentro. Portanto, ter consciência de onde eu estive bem, de onde eu não estive bem, do que é que eu posso melhorar e do que é que eu acho que até tive incrível. Fazer este exercício de consciência e, acima de tudo, acho que é o que nos mantém à tona. Porque vivemos numa altura em que é muito fácil afundar. Então, se tu tiveres consciência, nomeadamente das coisas boas da vida, eu acho que respiras. E um exercício tão simples, como, por exemplo, eu ponho muitas coisas em perspectiva. Eu acho que a consciência ajuda a isso. E no outro dia estava a ler, já não sei o quê, a propósito, então dizia, até à infância, até aos 12 anos, nós só temos 624 domingos para estar com os nossos filhos. E aquilo... Ai, sim, é horrível essas coisas, não é? Eu acho que é profundamente inspirador. Vai-me permitir não cometer erros. Vai-me permitir a não deixar passar um domingo, um sábado, uma segunda, não importa, sem viver uma coisa que eu quero viver. E eu tenho muito esta coisa de... Às vezes quando eu partilho com as pessoas dizem, mas estás sempre, isso não é cansativo. Não, isso para mim é extremamente libertador. Para mim é muito bom pensar ou importante para mim pensar na ausência, porque permite-me ter a consciência daquilo que eu tenho e da presença. Para mim é muito importante perceber que não é mais um domingo, é um domingo e depois passou um domingo. Se eu não usufruir aquilo com os meus filhos, eu provavelmente vou perder uma experiência. Eu dou peso a essas coisas, como eu também dou muito peso. E não é uma prisão, não é tipo... Não, é um alimento. Se vires dessa forma, uma forma de... E é normal, dizes isso, porque às vezes as pessoas dizem, mas não é cansativo, de todo. Para mim, faz-me sentido, porque me alimenta, porque me nutre, porque me faz com que eu não perca tempo com coisas supérfluas. E porque ganhas consciência. Muita consciência. Sim, do tempo. Do tempo, das outras pessoas, se elas tenham ou não importância na minha vida, que peso é que eu quero que elas tenham. Das emoções. Muito. Se aquela pessoa me dá energia ou se me tira energia, se eu tenho que limpar o meu ambiente, enfim, eu faço muito este questionamento diário, porque para mim é importante e não é cansativo, antes de mais, é revigorante. Nasceu no Porto em 82, é apresentadora de televisão na RTP, mas curiosamente a sua formação de base é em enfermagem. A componente científica sempre fez parte da sua vida, porém, quanto mais descobria e estudava a ciência por detrás das coisas, mais percebia e sentia que ela era insuficiente para explicar a magia de tudo o que nos circunda. Foi assim que despertou para a espiritualidade e visão holística, o que a levou a tornar-se professora de meditação, terapeuta floral, eu quero saber isto, mestre Reiki e coach holística. Agora já sei que há aqui alterações, em 2021 fez nascer Dauki, sim. Um projeto de desenvolvimento pessoal e escreveu um livro e é mãe. Resta saber se já plantou alguma árvore, pelo menos salsa. Várias. Já está. Já? Por caminhos bonitos, trago hoje na caravana Joana. Vamos lá começar a viagem. Obrigada por teres vindo. Obrigada eu. E por aceitares esta viagem. Que bom. Obrigada eu. Então vamos voltar a essa salsa e à Joana pequenina. Como é que foi a tua infância? Olha, a minha infância foi muito de contrariedade. Da minha parte. Sim, eu era muito contrariadora. Ninguém diria. Não, mas no sentido da curiosidade. Demorei tempo a pensar, a perceber que isso era uma ferramenta positiva. Eu queria muito saber as coisas. Estavas só a usá-la de forma errada? Não, eu simplesmente não estava a receber. Bem. Não, eu não, como criança, eu acredito que isto é um papel mais dos adultos, não estavam a perceber que a minha necessidade tinha muito que ver com curiosidade. Eu nunca percebi aquela resposta do porque não, ou porque sim. Eu ia e era teimosa. Não, mas porquê? Porque às vezes meus pais... enfim, a paciência de facto era algo que se esgotava, mas porque para mim era importante perceber o porquê das coisas. Eu não tenho muito a natureza do aceitar, só porque sim. Eu gosto de entender o contexto, porque para mim é importante.
Eu não tenho muito o perfil de me identificar com as coisas, eu tenho o perfil de perceber se aquilo me é útil e se me acrescenta. Eu não tenho muito o perfil de ir na maré, porque é bem, porque a sociedade diz-nos que sim, nada. Eu sou mais de fazer o meu próprio caminho. E como deves calcular, isso trouxe-me muitos dissabores. Senti-me muito sozinha, altamente incompreendida. E como escutei muito a frase, és muito contrariadora, comecei a achar que aquilo era negativo. Então fui acabando por reprimir em mim uma curiosidade que para mim, hoje eu sei ver, que é uma enorme mais-valia. O facto de eu ser curiosa significa que eu não aceito as coisas só porque sim. Eu tenho que perceber. E lá está, eu tenho que entender se isto encaixa em mim e se é verdade para mim também. E é uma busca, não é? Sempre. Uma busca também por ti própria. Sim, eu acho que sim. Acho que não, tenho a certeza. Sim, para mim do é mundo muito... e de nós, não é? Sem dúvida. Portanto, era assim que eu era pequenininha. Mas a curiosidade agora já é bem vista, não é? Uma criança curiosa já se destaca. Talvez porque os telemóveis também tiraram, se calhar, essa curiosidade às crianças, elas estão mais passivas. Então uma criança curiosa e com sede de viver é uma coisa ótima de se ver, não é? Eu acho que sim. Digo eu. Eu acho que é da natureza de uma criança ser curiosa, ser empática, ser amorosa e ser justa. Entre outras qualidades, mas para mim eu acho que estas são básicas. Todas as crianças, estou reparadas, as tens. E é ótimo tu perceberes, porque todas estas valências fazem mudar o mundo, fazem evoluir o mundo. Se nós não as tivéssemos perdido de alguma forma, nós éramos seguramente seres humanos e pessoas muito melhores. Que bom que é tu manter a curiosidade pela vida. Tu perdeste depois de... Não, eu reprimi. Eu reprimi, ok, tudo bem, mas quando tens a natureza... Aceitaste não, eu momentaneamente. Deixei estar ali adormecido naqueles pensamentos, naqueles momentos, aliás, em que tu duvidas um pouco de se calhar sim, se calhar sou altamente contrariadora. Mas depois há uma coisa que é muito bonita, que é a tua verdade interna e que tu notas que aquilo, não, eu deixei aquilo de lado, mas aquilo é que é a minha natureza. Então, quanto mais eu estiver disponível a ir buscar isso que é meu e que me disseram que não era, mais disponível eu estou para me ser. Por exemplo, eu acho que uma das causas de stress, das grandes causas de stress, é as pessoas serem aquilo que elas não são. E hoje em dia és muito convidada a isso. Não tu, quando eu digo tu, no geral. As pessoas são muito convidadas a serem aquilo que não são, para o encolher para caber, o fazer que eu sou uma coisa só para me ajustar. E eu entendo cá essa pressão, com certeza que sim, mas eu acho que isso é uma enorme desonestidade pessoal. E eu tive já que fazer isso quando eu entrei na televisão. Foi terrível para mim, porque eu não pertencia àquele meio. Ainda hoje é muito engraçado. Eu lembro-me quando eu entrei para a RTP, para o meio televisivo, eu vinha com uma perspectiva totalmente diferente. Portanto, eu fui completamente inocente e eu comecei a lidar com pessoas que tinham muita fome. E está tudo certo com isso. Tudo certo, é o processo de cada um. Mas isso levava a ter atitudes com as quais eu não estava acostumada e não eram a minha verdade. E a determinada altura eu tinha que seguir determinados parâmetros e aquilo não estava a encaixar em mim. E depois há esta ideia de quem vem do norte, geralmente não tem o coração na boca, mas tem alguma sinceridade. E de facto eu vinha com muita frontalidade e dizia as coisas. E toda a gente ficava a olhar para mim. E tanto uma fase que foi tão conflito para mim, que eu cheguei a ponderar desistir. Eu que nunca desisti nada da minha vida, cheguei a ponderar desistir. Porque o ambiente à minha volta, para mim, era tóxico. Então eu não estava a conseguir encaixar, e ainda bem. E ainda bem que eu não estava a conseguir encaixar, porque eu não precisava de encaixar. Como é que resolveste? Como é que se resolveu? Eu percebi o que era mais importante para mim. Se era seguir aquilo ou deixar-me levar pelas opiniões dos outros, pela forma como olhavam. Então eu comecei, ok, a opinião dos outros é dos outros. As atitudes dos outros dizem mais sobre eles do que sobre mim. Então comecei a tentar resolver isto em mim e ponderar e perceber o que era importante para mim. E eu, que sempre fui uma aventureira e sempre disse que sim à vida, dizer não por causa daquilo, por causa dos outros, nunca. E então conseguiste essas ferramentas para continuar? Afastei-me, sabes? Chegava lá para trabalhar com certeza, mais do que isso não. Porque o ambiente onde estás molda-te, não é? E as pessoas que estão à tua volta também te moldam. E quando tu percebes que há conversas, há opiniões que são muito distintas das tuas, tu podes estar lá,
mas podes não ser de lá. E foi assim que eu fiz. Ok, estou aqui para trabalhar, mais do que isso não. Criei a minha própria fortaleza. Sempre com convicção daquilo que era importante para mim e percebendo que, ok, há coisas que eu não posso mudar, há pessoas que eu nem é suposto eu mudar e situações, portanto as ações dos outros são as ações dos outros. E segui. Já lá vão 17 anos. 17. Sim. Tu desde pequenina sabias que ias para... Não, porque tiraste enfermagem, não foi? Como é que isso passou tudo? Conta-me lá. Olha, eu sempre tive muito... Já querias cuidar dos outros, que eu já percebi. Sim, sim. Sou uma cuidadora, mas eu não sou uma cuidadora na hora da dor. Sim. Eu acho que gosto mais de cuidar para ajudar. Prevenir a dor. Prevenção é uma das minhas frases favoritas, Rita. Vários níveis. Estamos em sintonia. É verdade, a prevenção acho que é uma coisa extremamente extraordinária a todos os níveis, que para lá caminhamos, a sociedade para lá caminha, acredito que sim. Mas dizia-te, cuidar sim. Eu sou muito ligada à natureza, adoro animais, claro que eu pensei em ir para veterinária, com certeza. À medida que fui crescendo, comecei a querer a área, na altura de medicina. Tentei 3 vezes entrar em medicina. Da última vez, fiquei a 3 décimas. Ai, que nervos. Mas olha, ainda foi pior. Mas tu, ótima aluna, não é? Mas tu, ótima aluna. Olha, tinha que ser. Pois. Eu fui estudar, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar aos 17 anos para ter a minha própria independência. Fui estudar à noite. O meu primeiro trabalho foi numa recepção de uma clínica médica, porque era já para testar. Já foste. Já fui, eu já tentei, sim, não é? Sim. Tive sorte. Exato. E fui estudar à noite para levantar a média, esforcei-me ao máximo. Sempre a trabalhar, portanto a dormir muito pouco, mas com aquela garra de faz parte, é uma fase. Então no último exame nacional a pergunta era essa tal que me ia dar uma vantagem, neste caso 7 décimas, eu fiquei a menos 3 décimas, era a 2.2 e eu pus a 2.3 e a resposta estava correta. E bastava o professor corretor ter percebido que foi ali um erro, enfim, ridículo, não é? Em vez de ter posto 2.2, pus 2.3, e eu teria entrado em medicina, mas não entrei. Claro que o professor corretor foi correto. Sim. E isso para mim foi particularmente impactante. Tanto é que foi a partir daí que eu acredito, para mim, que eu desenvolvi uma doença crónica, porque a determinada altura dei por mim sempre em esforço. E então quando comecei a ter estas chegas da vida para lá, porque eu acredito que o corpo somatiza tudo o que vem primeiro da saúde emocional, depois da mental e depois da física. E eu comecei a tentar perceber. Tivemos aqui uma convidada que também queria ir para a medicina e teve uma coisa qualquer de um dia para o outro e não podia ver sangue. E hoje em dia é triste. Eu acho que assisti a esse episódio. Sim. É impressionante, não é? O nosso corpo é... nosso corpo é incrível. Ou a nossa cabeça, ou a nossa alma, ou o que seja. Tudo junto. Tudo junto. Eu acredito que sim. E a partir daí, o que é que eu fiz? Inscrevi-me na altura, lembro perfeitamente, na altura estava a frequentar o primeiro ano de Química, que era para ter cadeiras equivalentes, portanto eu estava ali, estava tudo numa luta, num sofrimento para seguir um sonho, porque eu acreditava que aquilo ia mesmo acontecer. De repente tira-me o tapete, uma imensa frustração pessoal, como deves acreditar, né? 3 anos eu ali a estudar e no último ano isto acontece, e eu lá tive que me resolver, um convite da vida para me resolver, e fui para a enfermagem. Quando eu chego à enfermagem, é que eu percebi que a minha forma de cuidar é muito mais de escutar e tentar ajudar, não necessariamente o físico. E foi aí que eu comecei também a criar algum contraste negativo. Eu não acredito muito na medicina tal e qual como ela está, porque assisti a várias coisas até dentro do contexto da equipa de enfermagem e da equipa médica. E então, das coisas mais importantes para mim, e foi uma passagem muito importante. E o que eu mais gostava de fazer não era tanto de ajudar os pacientes a administrar medicamentos. Eu, na altura que eu tirei o curso, os enfermeiros tratavam da higiene das pessoas, portanto havia uma proximidade física imensa. E na altura, o que eu mais gostava de fazer era de ouvir as pessoas. E eu sentia mesmo que aquilo lhes fazia muito bem. Genuinamente bem. Porque todos nós queremos ser ouvidos.
Mas é aquele género de ser ouvido e às vezes... Também é um medicamento, não é? Completamente. Mas é a escuta ativa. Eu quero ser ouvida. Eu nem quero que tu me des nenhuma resposta. Eu só quero que tu me ouças. Isto. E que estejas atenta. E se eu te pedir um conselho, por favor, dá. Mas às vezes eu só quero ser ouvida. E eu sentia isto muito nas pessoas. E depois, claro, criavam-se ali laços. E tive pacientes que faleceram. E isso tudo, não é? Ajudou-me a crescer e a perceber. E depois ia vendo situações dentro da equipa médica que para mim eram absolutamente contraditórias. E eu comecei-me a afastar um bocadinho. Tipo, não é bem isto, que eu não acredito nisto. Aqui. Eu não pertenço, eu não acho que o problema vai que se solucione com um comprimido. Claro que, meu Deus, sim, ajuda muito. Tivemos avanços incríveis a nível da medicina que... mas não é só, ou então podia-se fazer a tal prevenção. Sim, a tal prevenção. E perceber de onde é que aquilo vem. O que é que me adianta administrar um analgésico para tirar uma dor se a dor continua lá? Aquilo passa, passado 6 horas, 8 horas. Eu tenho que perceber o que é que se passa comigo. Eu acho que isto também é uma boa metáfora para a vida, no geral. Muitas vezes nós temos dores, não é? Tentamos tapar. Nós queremos pôr o penso, não queremos passar pela fase da cicatrização, que dói, não é? Do purgar, que tantas vezes é muito doloroso. Eu quero pôr um penso e não olhar mais para ali. E isto na vida também é assim. E depois, quando é que decidiste que não era para ti? O que é que aconteceu? Olha, a vida, por acaso foi muito giro, porque eu, como te disse há bocadinho, sou muito uma yes woman. Gosto de dizer que sim. E costumo dizer isto. O meu marido brinca comigo que vai buscar esta frase, que é a seguinte. Isto às vezes é desconfortável para algumas pessoas, mas é aquilo que eu acredito. Eu acredito que a nossa vida, no fim das contas, é um resumo do sim e dos nãos que tu lhe dás. E isto às vezes é desconfortável. Calma lá, eu passei por aquele episódio difícil, eu não disse que sim a ele. De alguma forma, consentiste. Ou ficaste ali algum tempo, não é? Depende depois agora muito do que cada um está a pensar. Mas viveste que sim. Viveste é um sim. É sim. É como uma não resposta, também é uma resposta. Não é? E às vezes nós nem sempre pensamos assim. E então, esta questão do tu permitires que determinadas coisas te aconteçam é ser também de alguma forma permissiva. E é nesta fase... E passiva, talvez. Passiva não, também. Menos ativa. Também. Apesar de eu achar que é importante ficar na dor. Isto não é uma coisa contraditória, tem que ser vista por partes. Eu acredito, por exemplo, que a dor nos dá acesso a uma série de ferramentas. Claro. Todas as emoções, não é? Todas as emoções. E as emoções é uma área que eu gosto particularmente. Aliás, até fiz uma formação em inteligência emocional. Gosto muito de fazer assim formações e coisas pequenas. E foi interessante perceber como as emoções, de facto, comunicam connosco. São armas. Mas que a maior parte das pessoas não está para as aturar. Não é? Mas ainda pegando agora já me fugi completamente da tua pergunta. Eu também estou para aqui. Agora vamos para as emoções. O que é que eu estava a perguntar? Como é que aconteceu adeus à enfermagem? O adeus à enfermagem, exatamente. Obrigada. Obrigada. Estou de volta ao volante da caravana. Exato. Aconteceu porque eu gosto de dizer muitas vezes que sim à vida. E então, eu quando era miúda via... olha, um exemplo. Uma altura, há muitos anos, portanto, eu estou com o meu marido, já vai fazer 20, portanto foi há mais de 20 anos, vi numa revista, era um anúncio da Maybelline. E então, mesmo muito giro, lembro perfeitamente na altura, estava a fazer uma promoção, portanto, como disse, trabalhei sempre muito e ainda bem, e peguei numa revista e então era uma promoção, era um casting da Maybelline para seres o rosto durante um ano e tinhas que mandar uma fotografia e inventar uma frase. Eu achei aquilo interessante. E não foi uma coisa egoica, não foi pela experiência. Ai, vou fazer, mandei uma fotografia, fiz lá uma frase, até bem pouco tempo lembrava-me da frase. Por acaso até me lembro, era qualquer coisa com a maquilhagem da Maybelline, eu reinvento-me todos os dias, era assim, a géneros era esta. Sim. Mandei para lá e fui selecionada. Então, ainda tenho lá as revistas, então as 3 primeiras páginas de muitas revistas era eu com ar muito miúda, tinha-me aparecido o herpes no dia anterior, claro, estava nervosa, tudo a correr mal. Mas eu adorei a experiência. E agora porquê que eu adorei a experiência? Não necessariamente tenha sido positiva. Eu quando fui lá fazer a sessão fotográfica e tudo, eu tive em contacto com pessoas muito respeitadas nas diferentes áreas, que para mim foi
muito mal. Foi um ambiente péssimo que se criou ali, estava ali um ambiente de discussão e eu criei uma imagem super negativa sobre aquele meio. Então disse, pá, assim, nunca pensei em vir para este meio, mas sem dúvida alguma que isto não é para mim. A questão das experiências e a coisa passou. Depois foi o casting da RTP. A RTP lançou um casting nacional, qualquer pessoa podia ir. Eu estava a caminho do meu último ano de enfermagem. Quem viu o casting é o meu marido, e como ele sabia que eu adorava experiências. E antes disso também fiz Mas ainda não era marido. Não, era meu namorado. Sim, e antes disso também participei numa campanha da Custo Barcelona, fui ao México, fui representar Portugal ao México. Estava lá uma pessoa... já o entrevistei. Já? Pá, muito giro, mesmo muito giro essa experiência. Estava lá e tive por um fio para ir para Xangai por causa da carastase, porque eu tinha um cabelão na altura, portanto, giro como quando tu dizes sim, há uma consequência de coisas na tua vida. Portanto, eu fui sempre dizendo que sim e o meu atual marido, sabendo que eu tinha esta aptidão, viu o casting da RTP e disse, olha, não queres concorrer? Olha, vou concorrer. Rita, nunca pensei em ir para a televisão, nunca. Achava que era um meio altamente pequeno, onde se entrava, era preciso algumas competências para entrar, e eu tinha muito aquela ideia primitiva, que estando a viver no Porto, pá, não, isto acontece tudo em Lisboa, imagina, não é? Parece que estou a falar de outro país, mas na altura era assim. Sim. Portanto, nunca fui alimentando essa questão de comunicação social. Portanto, por isso é que fui para a área das ciências, que era uma área que eu gostava muito. E, portanto, o meu marido pegando nesta minha maneira de ser, e eu lá vou. Nunca tinha visto uma câmara de televisão à minha frente. Fui completamente, como estou agora, na boa, sem esperar nada. Mais uma vez eu ia pela experiência, para conhecer novas pessoas, para ver como é que as coisas funcionam. E puseram-me lá num palco, e eu estava a falar exatamente como estou a falar contigo. E na altura estava a partilhar precisamente com uma pessoa que estava lá a minha história no México, a experiência que eu tinha tido a propósito da Custo Barcelona. Só que estava a ser tudo gravado. E tu não eu sabias. Estava na boa a falar. Super inocente, muito inocente mesmo. E eu acho que isso foi, e é uma... Na realidade até representa-me um bocadinho, que é, eu não vou à procura de nada, não vou à espera de nada, eu vou. Eu vou. É o presente, não estás a pensar no futuro. É experiência. Como eu te disse, como eu acho que a vida é um resultado dos sims e dos nãos que nós lhe damos. Quanto mais sims eu der, arrisco-me a não correr bem, mas arrisco-me muito mais a correr. Pelo menos os sims certos, não é? Isso é difícil. Nunca sabes. Mais certos ou mais de acordo com o que tu sentes. Tu sentes aqui. Eu acho que sentes aqui. O sim certo. Eu acho que uma boa forma que eu tenho de perceber se... Quando eu quero me fazer uma pergunta, de saber se a resposta vem daqui ou daqui eu faço a pergunta. Daqui, só para quem está a ouvir, é da cabeça ou do Exatamente, coração? da cabeça ou do coração, peço desculpa. Se a resposta for sim, mas, ou não, mas olha, então é daqui da mente. Se for muito complexa, se for muito racional, se vier uma resposta, um sim ou não, é do coração e é isso que eu guio. E é por aí que eu vou. É o instinto. É o instinto, é o sexto sentido, o que lhe quiser chamar. Exato. Essa situação da RTP, isso depois, só para fechar aqui o capítulo, foi um ano de castings e depois no final... Um ano? Foi. Bolas. Foi por fazer com provas e eram cerca de 5.000 pessoas, portanto eles tinham que ir fazendo uma triagem e iam ligando, olha, passaste à próxima fase, ok, e eu no meu curso, na boa, porque a minha inocência era que eu estava a concorrer, o casting era para jovens rostos da RTP, mas eu não fazia a mínima ideia em concreto para quê. Exato. Só foste. Eu fui. Eras um jovem rosto e foste. Olha, eu acho que sou um jovem rosto. Vou pela experiência. Portanto, no dia, nunca mais me esqueci, no dia 6 de março, antes da RTP celebrar os 50 anos, estava numa... Está-me a faltar a expressão. Estava no hospital, no estágio, exatamente, estava no estágio, recebo um telefonema, estava com o telemóvel na bata, por acaso tive a oportunidade, fui atender, era o diretor de programas da RTP, dizer, parabéns, foste selecionada, amanhã esperamos por ti aqui na RTP, para os 50 anos da RTP. E tu? E eu fiquei assim, isso quer dizer que eu tenho que deixar, tenho que deixar o último ano de enfermagem. Eu pensei assim, Joana, das duas uma, ou eu sigo um futuro previsível, no entanto, que vou respeitar, tendo em conta os anos que eu estudei e tudo, ou então eu sigo o imprevisível, eu vou uma oportunidade raríssima. A decisão foi num dia? Foi no próprio dia. Num dia para o outro? Sim. E eu pensei, ou então eu vou para uma profissão absolutamente inacreditável, que se calhar me vai dar imensas experiências, e pior dos cenários,
Não corre bem, volto para a faculdade. O curso está aqui, melhor dos cenários. Vivo uma vida completamente diferente. E foi assim. E aceitei. Lá estava no dia seguinte. Eu deixei tudo para trás. Eu tenho muitos projetos inacabados na minha vida e adoro isso. Porque como eu não me identifico com... Eu não consegui. Eu identifico-me com... Eu aproveitei outra oportunidade. Eu fui por outro caminho. Isso dá-me muita alegria. E tudo junto dá-te ferramentas únicas, não é? Que mais ninguém vai ter, ou raramente... É difícil encontrar alguém que fez enfermagem, que está na televisão, que se calhar foi buscar aqui e ali, o que faz de ti esse ser único, todos com nós. essas experiências todas acumuladas. Sim, eu acho que, mas toda a gente tem histórias. Uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar em televisão é de ouvir as histórias das pessoas. Há coisas absolutamente inacreditáveis. E isso também me ajuda. Por exemplo, quanto mais e está para breve para a estreia de um novo programa onde é muito genuíno, onde eu tive a oportunidade para conversar com pessoas que são nuas e cruas, e adorei essa experiência. Mas quanto mais tu tens contacto com estas pessoas, mais tu percebes que tu não podes julgar os outros, porque cada pessoa responde de acordo com a sua realidade. Certo. Então, com a sua história, com a sua forma de pensar, com os seus micro e macro traumas, com as suas experiências, formas de pensar, crenças. Então, à medida que tu vais percebendo isto, tu pensas assim, não, aquela pessoa ela não vai entender porque a realidade dela é completamente outra. E está tudo certo. E se calhar ela também não tem que me entender, eu tenho que me entender primeiro a mim. Eu não posso esperar que os outros me deem aquilo que eu preciso. Por isso é que para mim, uma das formas que eu tenho de viver e que para mim é interessante, a minha perspectiva, é ver os outros como um espelho. Por exemplo, temos aqui uma pessoa que fala para mim e para ti de uma determinada forma e para ti é na boa. Tu ficas, ok, foi um bocadinho rude, mas tu lidas super bem com isso. E eu fico muito... afetada, incomodada, revoltada. Qual é a diferença? É porque ela se calhar carregou-me aqui num gatilhozinho. Fez-me lembrar uma coisa que alguém disse, ou um processo que eu não resolvi, e que veio à flor da pele para mostrar que eu se calhar ainda tenho que ver aquilo, e que se calhar tenho que resolver aquilo em mim. Eu gosto desta forma de pensar, porque para mim, como tudo é uma oportunidade... Certo. Ter esta forma de ver os outros, para mim, permite-me ascender. Se sempre foi assim, não. Lá está, mas eu preferi sempre a via otimista, é saber o que é que eu tenho a aprender sobre isto. Eu já passei por períodos muito difíceis da vida, como tu também passaste, como toda a gente já passou, preferi aprender com eles e não ficar ali, identificada com a vítima ou com a pessoa desempoderada. Foi uma escolha. E a vida também é feita de escolhas. É tão engraçado porque eu muitas vezes penso nisto. Imagina, nós estamos as duas a fazer este caminho pela mesma estrada. E tu vais a olhar para a esquerda e eu vou olhar para a direita. Ou eu vou ver, eu estou a olhar para as árvores, tu estás a olhar para o céu. As nossas experiências são tão diferentes e o fim desta viagem é tão diferente e, no entanto, fizemos o mesmo caminho. É tão engraçado, não é? Eu penso muito. E às vezes, por exemplo, quem tem filhos, a não sei o que, vê como eles aproveitam a experiência de forma diferente. Vamos para um sítio e um recorda-se do não sei o quê e o outro recorda-se do não... E nós somos assim na vida, claro. É muito engraçado. E esse que o mundo precisa de pessoas com perspectivas diferentes. Isso é que é altamente enriquecedor. E tu precisas disso, precisas de diferentes tipos de pessoas à tua volta para te mostrar que às vezes nós estamos a ver a árvore, não estamos a ver a floresta toda. Isso leva-me a outro conceito que para mim é muito importante, que é aquele detox que eu te falava. Eu cortei radicalmente com muita gente na minha vida. E não podia estar mais feliz com isso. Porque tu não podes esperar mudar se ficares igual. É um alívio, é mais uma leveza. É mais uma... Estou a ser honesta comigo. Ok? Isso foi também das coisas que foi mais complicado para mim em televisão. Está tudo bem? Não está tudo bem. Eu não dou muito bem com aquela pessoa. Ainda mais na televisão tens de estar sempre com aquele sorriso. Exato. Não é? Ou pelo menos... E às vezes esta questão eu chamo-lhe isto mais uma honestidade pessoal, uma fidelidade pessoal. Eu não posso querer crescer ou mudar se eu permanecer igual. Então eu tenho que perceber o que é que me está aqui a impedir de crescer. É esta forma de pensar que eu tenho e que trago desde a infância, que nem tinha percebido a sério, que eu estava com esta crença parva de que eu não sou capaz ou que o sucesso é só para os outros. Coisas assim do género. Se eu não conseguir, se eu não levantar o tapete e ver os meus demónios todos, caramba, meu Deus, eu nunca mais vou a lado nenhum. É tal situação que eu te falava da ferida. Eu tenho que olhar para aquilo que me está a impedir de crescer. E eu não me importo de fazer este caminho, porque a vida foi-me mostrando que é isto que me leva cada vez mais a ser o que eu sou. Pegando no início da nossa conversa,
que é, quanto mais eu me sou, menos stress eu tenho na vida. Eu não me comparo, não olho para... Aliás, eu posso me sentir inspirada Não me pelas outras julgo. pessoas. Sim. Também. Não posso eu não tenho aquilo, não. E também não sou do género pensar que sorte que tenho. Isso é outra questão. Eu não acredito nada disso. Acho que isso é uma profunda falta de respeito. Dizer a alguém que tem sorte. Acho mesmo. Vou partilhar contigo uma história muito gira. A propósito da sorte e do talento. Não sei se esta história existiu mesmo, mas é uma história que é contada. E então, uma senhora encontrou o Picasso na rua. E, claro, ela é grande fã. Senhor Picasso, seria possível fazer uma imagem minha, um desenho meu, assim, tipo, perfil? Ele, com certeza. Começa a fazer o desenho da senhora. E em segundos, o retrato da senhora estava feito. E ela, Picasso, muito obrigada, ficou incrível. E ela, obrigada, mas é 1 milhão. E ela, 1 milhão, senhor Picasso? Mas o senhor fez isto em segundos. Mas ele veio décadas a chegar até aqui. Certo. E às vezes nós esquecemos disto. É como um glaciar. O processo daquela pessoa, será que foi sorte? Será que ela disse os sim certos e os não certos? Dizer não é das coisas mais poderosas que tu podes ter. Vou partilhar contigo outra história rapidamente. Quando eu estava no meu processo da doença crónica, que entretanto consegui combater, a primeira consulta que eu tive com o meu médico foi muito interessante, porque ele... Olha, vai fazer isto e vou-lhe passar aqui o que é que tenho que tomar. Então pegou no cartão. O cartão dele, um cartão pequenino, escreveu lá uma coisa. Depois virou-me o cartão e entregou-me. E então era assim, aprenda a dizer não. O médico. O médico. Mas ele é assim é outro tipo de medicina. E eu disse... E eu que sou uma tipo, yes woman, então, estás a ver a contradição? Tipo, então, mas eu digo muitas coisas que sim. Pois, mas é tão importante quanto dizer sim é também dizer não. É muito importante. É muito importante. E para mim tens que dizer não àquilo que tu sabes que não te acrescenta, que não te faz bem. É aquilo que vem aqui que já estás a sentir. Há muito tempo. E não é uma coisa feminina, é uma coisa de todos. Todos nós temos. Às vezes precisamos é de parar e olhar para dentro, não é? Ouvirmos-nos, sentirmos. Eu acho que começa tudo aí. Eu no meu ritual da manhã, eu gosto de fazer um ritual da manhã extenso, para estar comigo mesmo, um ritual de indagação, e gosto muito de fazer o exercício, que é qual é a emoção predominante hoje em mim. E às vezes eu acordo revoltada, e às vezes estou irritada, e eu estou frustrada, e estou triste, e eu, ok, deixa estar aqui, não sei muito bem de onde é que isto vem, mas aceito, ok? E porquê que isto é para mim importante? Para começar, porque me permite perceber como é que eu estou naquele dia e que me permite ser menos volátil àquilo que vai carregar aquela emoção em particular. Mas permite-me, sobretudo, não transparecer aquilo para os outros. Se eu acordo irritada e se eu sinto que aquela emoção predominante, acabei de acordar e não tenho nenhum motivo, mas acordei assim, acontece. Se eu perceber que eu estou a voltar irritada, então eu vou ter um cuidado extra em não deixar que essa irritação se manifeste com os meus filhos ou com o meu marido. Então isso permite-me a mim, sarar e tomar conta de mim e estar para o mundo da forma como eu acho que tenho que estar. Principalmente com os meus filhos. Sim. Então é um momento de questionamento. Se eu estou assim o dia todo, não. Mas estou assim de manhã, que para mim é a melhor fase. E que me permite depois estar melhor. Ao final do dia, muita gente faz isso. Qual foi as melhores coisas da minha vida, do dia de hoje? Eu gosto de fazer isso, Rita, porque se tu não tiveres um... É a consciência, não é? No fundo estás a ganhar de consciência do teu estado de alma. Estou a ganhar consciência do meu estado de alma. E é assim, tu podes ter o melhor GPS do mundo, se tu não sabes para onde vais, não te adianta nada. Se eu não desenhar como é que eu quero que a minha vida seja, mas não é condicionar, não é dizer tem que ser aquela casa, tem que ser aquele emprego, não. Mas se eu disser que gostava de ter uma casa, imaginemos com natureza. Se eu desenhar a minha vida nessa perspectiva, aquilo vai ser o meu fio condutor. Eu não me vou perder, ok? Mas a maior parte das pessoas, o que eu sinto, é que não sabem muito bem aquilo que querem. Então nenhum GPS te vai levar a um sítio onde tu não sabes onde queres ir. Como é que isso começa? Tem que ser contigo. Escrita, journaling, fazes um quadro, que tu quiseres, há montes de ferramentas. Exato. E começa, no fundo é prática, não é? Porque ninguém nasce a fazer isso facilmente. Quer dizer, pode até acontecer, mas se tu insistires e todos os dias fizeres um bocadinho. Eu acho que sim, eu acho que tem parte tudo. Há uma frase muito engraçada que é: nem tudo é sobre ti.
E nós temos tendência a achar. Ai, eu sou tão essa. Aquela repente, pessoa que tipo, isto aconteceu-me, foi a mim. Não, se calhar não. Tipo, puseram-me ali um bocado de parte, o que é que eu tenho, não é? Não teve nada a ver contigo. E às vezes tenho que pensar assim, Rita, nem tudo é sobre ti. Tipo, se calhar a pessoa estava a pensar na cena dela. Ou se calhar até estava, mas ok, faz parte. Okay? Exato. Mas partires disto, nem tudo é sobre ti, é muito importante para tu perceberes que, ok, nem tudo acontece a mim, pode acontecer através de mim, deixa-me procurar. Eu acho é que hoje em dia nós estamos a viver numa sociedade de apontar o dedo assim, e há uma fase também muito gira. Sim, que é, quando apontas um dedo ao outro estás a apontar três dedos para ti. Não é, para ti. E é verdade, então eu prefiro o caminho da resolução interna para depois estar disponível para o mundo, porque foi uma escolha que eu entendi assim. Sempre fui muito empática, é da minha natureza ser muito empática, eu gosto mesmo de criar relações com as pessoas. Isso leva-me, já estamos aqui há muito tempo, não é? Estás a sentir, já estás farta, queres ir embora? Eu tenho uma noção de tempo, não quero me ir embora, eu acho que tenho uma noção de tempo como trabalho em televisão. Eu acho que já está quase, sim, já viste? E tens mesmo. É só por causa disso. O que é que eu estava a dizer? Tu és uma pessoa empática, não era isso? Estávamos disso? Estávamos na parte da pessoa empática, mas eu ia-te dizer da questão das pessoas. Minha memória. Eu também sou péssima, mas a caravana sabes que acontece muito isto. Então pronto, não faz mal, porque não tinha que acontecer. Falamos de outra coisa agora. A caravana, como nós andamos aqui por caminhos e caminhos... Às vezes tem buracos e... Perdemos. Olha o nosso GPS. Deu-lhe ali um... Portanto, estava a falar da empatia... mas não sei onde é que a empatia me ia levar, Rita, deixa lá, porque não tinha que ir por aí. Exato. Olha, mas por falar em empatia, quem trabalha em televisão e precisa de dar essa empatia muitas vezes, às vezes deve até querer, imagina, há muitos programas que fazem parte não é, do programa da televisão e que tem, como é que tu... levas um bocadinho desse teu eu e dessas tuas coisas para um programa que às vezes daqueles são muito a mesma coisa, não é? Verdade, com certeza. 8 horas a dizer o mesmo, com certeza. Como é que tu levas um bocadinho de tudo isso que é teu? Como é que tu... isso deve ser um trabalho e dizes, quero estar aqui de outra forma. Como é que tu fazes esse trabalho? Olha, por acaso a gente estás a dizer isso porque ao longo do tempo... Eu própria tenho-me estado a transformar nesse aspecto. Para começar, eu faço televisão porque gosto da comunicação. Não gosto, não é necessariamente do meio. Posso partilhar contigo até isto acontecia muito no início, não me querendo desviar da conversa, mas no início, quando, sabes, vinham as revistas, agora muito menos, mas na altura havia um evento, as revistas vinham e perguntavam, e eu fugia. Eu não gosto de ser o centro das atenções. Eu gosto de estar no meu canto. Eu nem gosto muito que me reconheçam. Às vezes o meu marido é tão engraçado. Tipo, não é para ti? Eu não estou nada. Como é que é possível alguém me reconhecer que eu estou toda descapulada? Ou sei lá, ou estou natural? Ou qualquer coisa assim. Eu não estou lá, nem sequer estou sintonizada disso. Eu gosto de estar na minha... Portanto, esta questão do meio televisivo tem mesmo que ver com a comunicação. E basta perceber que eu tenho um super low profile em televisão e estou muito grata por isso, porque... Estou no meu sossego, estou a fazer aquilo que eu quero. Mas no início da televisão, onde, caramba, eu cheguei a acumular 3 programas, eu durante anos descansava uma vez por semana, dava tudo. Foi isso que o médico te disse, tem que aprender a dizer que não. Tal e qual. Exato. Tal e qual. Eu estava a dar tudo aquilo que eu podia e até mais. E a retirar a outros sítios, portanto também foi uma aprendizagem. E então eu fazia um programa de televisão, mesmo que fizesse até à meia-noite, um festival da canção, uma gala, eu voltava para trás para ver, não sei o quê, mas não uma perspectiva de uma autocrítica negativa. Ai, estive tão mal ali, não. Ok, estive ali, podia ter feito melhor, portanto a próxima vez numa faceta construtiva. Isso sucedeu, mas para mim acabava por ser altamente desgastante. Não quer dizer que eu não fosse natural em televisão. Eu queria simplesmente era ser uma profissional super competente. À prova de bala. E, modéstia à parte, eu creio que consegui. Depois eu decidi mudar-me para o Porto, porque cheguei ali a um ponto que já estava... Os meus valores já estavam a ser corrompidos. Isto é outra coisa que acho que a maior parte das pessoas nem sempre tem, que a sua lista de 5 valores ou a sua lista de 10 valores, para mim é muito importante. Quais são os teus?
Ui, são 10, são muito. Mas primeiro, família. Porque a família para mim é a minha base. Eu posso estar cheia de saúde, se eu não tiver família, não estou bem. E isto não tem que ser necessariamente, não é necessariamente um pódio onde um sai para entrar outro. Tem que ver com aquilo que me alimenta. Ok? Neste momento, é assim, a minha lista pode ir mudando perfeitamente. Claro. Eu vou mudando. Portanto, até é salutar que ela faça isso. Mas família é difícil mudar, porque é uma grande base. Não é? Então, não sei, para algumas pessoas. Para mim também. Eu acho que eu preciso de voltar a casa. Sim. Eu preciso de voltar. Que giro dizes isso. Eu acho que há muitas pessoas que precisam de voltar a casa para voltarem a ser elas mesmas. Porque a vida atual exige tanto que às vezes tens mesmo que usar uma máscara. Por isso é que é tão importante. Ser, não é? Tira tudo. Some em casa. E gostam de ti à mesma. E gostam de si, não tens que provar, não tens que... Podes ser tu mesma, ok? Ainda pegando só assim na questão da televisão. Eu fui fazendo esse exercício e quando eu regresso a casa, ao Porto, deixei tudo para trás, acumular 3 programas, vim com uma realidade pessoal e financeira totalmente diferente. E pensei, mas o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Fiz a melhor escolha que eu podia ter feito. Vou recomeçar. E eu já recomecei tantas vezes na vida que já não me mete medo, mas houve fazem que me meteu medo, com certeza. Mas foi a partir daí que eu comecei a encarar a televisão de outra forma, para responder à tua questão. Então eu comecei a lembrar-me de como eu era em enfermagem, da questão de ouvir as pessoas, da questão de falar. E eu estou numa fase da minha vida em que adoro a verdade. E as redes sociais, por isso que eu estou cada vez mais afastada, já não estão a dar esta verdade. Há bocadinho, quando falavas de um perfil de Instagram, há um perfil espetacular, que eu não sei se há muita gente que segue, mas que eu acho incrível, que é o perfil da Pamela Anderson. Ela é espetacular. Sexíssima nos anos 90. Tu agora vais ver, ela é natureza. Sim. Que bonito e que inspirador que é ver verdade. uma mulher que se é, e que se aceita, e que e ela, com aquela imagem fabulosa nos anos 90, de repente podia ter algum pudor, e eu tenho que manter esta imagem. Não, ela parece outra pessoa. Que inspirador que isso é. Há muitas mulheres assim também, perfis que eu gosto, de pessoas que são super famosas, tipo Gisele Bündchen, adoro, Gwyneth Paltrow, todas com a sua verdade, parecem desmaquilhadas, aparecem simples, aparecem como elas são, adoro. Não é bonito isso? É lindo. Não aproxima isso? Eu acho isso espetacular. E humaniza também. Então, acho que mostra também aquele caminho que elas fizeram, que já tiveram, não é? Cheio de maquilhagens e cheio de tudo e não sei o quê, e de repente elas gostam de voltar àquela sua pureza, e isso é tão bonito de ver. E tens aí uma lição, não é? A tirar, tens aí uma perspectiva. Portanto, então, será que os valores delas são diferentes ou elas aceitaram-se? Eu acho que também é uma questão de aceitação. Isto para responder à tua questão. Hoje em dia, eu em televisão sou muito diferente do que era. Se me vejo, às vezes vejo-me, mas não com aquele olhar. Sabes porquê? Porque eu aprendi que eu era tão também autocrítica. Também tens menos tempo, não é? Também. Para nos irmos ver. Já também. Ao princípio tínhamos mais, não Tenho havia mais tantos segurança. filhos. Tenho mais segurança. Certo. Tenho mais segurança. Conheço-me melhor. Não sou diferente. Eu sempre fui verdadeira. Não é isso, mas estou mais livre. E percebi que quando eu era tão autocrítica, ainda que num sentido construtivo, eu percebi que aquilo era uma característica que também tinha para os outros. Eu era tão exigente comigo mesma que era exigente também com os outros. Estavas em busca da perfeição. Sim, embora eu acredito que seja uma coisa altamente utópica, mas a minha exigência pessoal era tanta que eu sabia que também era uma exigência que eu punha para os outros. E isso depois também me trouxe sabores e, mais uma vez, várias aprendizagens. Retornando àquilo que falava há um bocadinho, é de facto muito libertador tu percebes que os outros são teus espelhos, se quiseres ver as coisas assim. Eu acredito também no conceito dos anjos da evolução e acredito em muita coisa, porque esta, para mim, é uma forma muito livre de viver, que é eu perceber que tudo à minha volta me está a mandar uma mensagem. Eu aceito. Posso aprender com isso, posso tentar ignorar, mas ao fim e ao cabo, quanto mais eu digo sim à vida, mais ela me ensina que o caminho é esse. Olha, adorei ter-te cá. Já acabou? Como assim? Eu acho que já, não já. Já. Espera aí que ainda não acabou, porque eu acho que ainda tens coisas para me mostrar. Tenho. Tens, não tens? E também ainda queria saber o não sei o que é floral. O que é que está aqui na apresentação?
É o quê? A terapia floral, rapidamente. Floral. Terapia floral de Saint-Germain. Olha, eu ligo muito às emoções, eu acho que são informações primordiais. São uma comunicação interna que te está ali para dizer alguma coisa e que se tu te guiares por ela, é a forma mais honesta de ser, na minha perspectiva. A terapia floral de Saint-Germain, como é que funciona? Funciona precisamente através do lidar com as emoções. Partindo do pressuposto que uma emoção me está a querer dizer alguma coisa, eu vou trabalhar com ela. O que é que a terapia floral faz? São 89 essências florais e como eu sempre gostei muito da natureza, para mim é muito fácil esta quase alquimia. Cada essência floral está associada a uma emoção e tu podes fazer uma mistura de uma fórmula floral que vá trabalhar uma determinada emoção. Agora, o que é que aquilo não faz? Aquilo não vai ser nenhum analgésico, não é para adormecer a emoção. Se tu estás com medo, antes pelo contrário, a terapia floral traz-te o medo, mas traz-te o medo ao de cima para perceber o que é que traz por detrás do medo. Ou seja, é mais no sentido da purificação. Claro que te pode trabalhar autoestima e autoconfiança. E como é que podes também agarrar o medo e torná-lo uma força? O medo é a coisa mais limitante que nós podemos ter na vida. E, no entanto, é uma coisa completamente orgânica. Mas eu acredito que, como ele é um limitador, quanto mais eu conhecer e quanto mais eu trabalhar nele e quanto mais eu quiser ver e perceber o que é que ele tem para me dizer, mais liberta eu vou estar. Certo. Eu não tenho medo do medo. Já tive, mas já fiz esse processo. E continuo a ter imensos medos. E às vezes eu ontem não tinha esse medo e hoje tenho. E disse, mas porquê que isto aconteceu? Alguma coisa ativou isto em mim. Eu achava que isto estava trabalhado, mas... Então pronto, eu estou sempre neste estado. E isto para mim é... Eu adoro viver assim, porque eu estou sempre na procura de mais leveza, de mais naturalidade. E quanto mais eu me escuto e quanto mais eu percebo o que é que as minhas emoções me estão a dizer, mais eu me sou. Eu acredito nisso. Tão bom. Então, o que é que me trouxeste? Mostra lá para mim. Olha, sei que trouxe dois objetos, não é? Sim. Um deles tinha... trouxe este objeto, que é o teu livro. que é o meu livro. Olha, obrigada. Aí está ele. Despertar Interior. Olha. Práticas de bem-estar e autoconhecimento. E a luta que foi para essa capa, para esse título e para o subtítulo. Então, porquê? Porque eu sabia que esse título e esse subtítulo, para a maior parte das pessoas iam meter isso numa caixinha do esoterismo. Exato. Não tem nada a ver com isso. Sim. Não tem nada. Aliás, eu quando vi o meu livro na secção do esoterismo, desculpem, deve estar aqui. Não é aqui. Não tem nada a ver. Esse livro é muito do meu caminho, tem muitos exercícios, é muito um livro de consciência, perguntas, há exercícios aí para fazer. E basicamente é um livro, não é um livro para te dizer quem tu és, é um livro que te diz quem tu não és. E a partir do momento em que tu sabes quem tu não és, tens caminho livre para ser tudo aquilo que tu sabes. E que tu és, aliás. E uma das coisas que eu pergunto aí é que se as pessoas são um produto daquilo que os outros disseram que elas são, ou um resultado das suas próprias crenças, das suas próprias vontades. Então isso é não é aquele livro consensual no sentido, fiz uma viagem. Não, é um livro de mergulho. Mergulho interno. Nem toda a gente o quer fazer, mas eu tenho a certeza absoluta que é o passo mais livre que nós temos lá na vida. Para quem quiser, está aqui. Está aqui uma ajuda. Não é? Está aqui uma ajuda. Pelo menos foi o meu caminho e feedbacks muito, muito bons. E basta às vezes uma pessoa. Isto não é aquela frase feita, mas já está bom. Já bom. Já está feito o meu caminho. Mas exato. Eu, como tenho a perspectiva do serviço e a questão da medicina, da enfermagem, é isso também. Há muitas formas de servir e para mim só faz sentido estar na vida se eu puder ser útil. Não há nada mais triste, pelo menos para mim, do que imaginar-me no final das minhas horas de vida, olhar para trás e tipo, eu não fui útil em nada. Isso para mim é assustador. Sim. Nem quero pensar assim. Outro objeto, como pediste, foi este anel. Este anel aqui. Vais mostrar tu, porque eu não estou com mãos para mostrar anéis. Vais ter que ser tu. Então, este anel... Tu sabes fazer isso, vá. Este anel aqui, que é um anel que até pode ter assim algum aspecto, foi um anel baratíssimo. É um anel que é o meu noivado comigo mesma. É o meu noivado com uma nova versão que eu decidi assumir. Uma nova Joana. Ou pelo menos talvez uma proximidade da Joana que eu sempre achei que eu era. E que por muita autossabotagem fui achando que não. Eu comprei este anel o ano passado, no dia 15 de novembro, quando eu fui para o Dubai para estar 3 dias com o Robin Sharma. Num evento
exclusivo, onde eu me senti uma vírgula, porque com o passar do tempo eu percebi que eu estava no meio de bilionários, então eu senti o que é que eu estou aqui a fazer, Exato. o que é que eu estou aqui a fazer, e então esse processo de autossabotagem eu tive que superar. Mas o que é que na prática aquilo é um evento de 3 dias, que depois se acaba por prolongar durante este ano, 2024, então estás a privar com o Robin Sharma, que é uma figura que eu admiro imenso, pela sua forma disruptiva de pensar. Ele também próprio é um contrariador, eu gosto disso, gosto de pessoas que mexem e que vêm de maneira diferente, e só que foi muito difícil aquele sim, para começar porque eu tive que me dizer a mim mesma que eu merecia estar ali. Porque aquilo era tão exclusivo, aquilo era tão por candidatura, que a primeira coisa que eu pensei, tipo, não esquece, não sou ninguém para vir para aqui, porque é que eu vou me inscrever, porque é que eu vou... Mas alguém me dizia, olha, tenta, lembras-te do caso da RTP, lembras-te daquilo, tu sempre disseste que sim, porque é que agora estás a dizer que não? Ok, vou mandar. Fiz a minha candidatura, fiz entrevistas. Já é mesmo Tive difícil. que fazer, sim, pelo menos... Foi isso que passaram, porque aquilo eram 25 pessoas, era o máximo. Tive que fazer um investimento financeiro, certo, como é evidente. Logo para o Dubai. Portanto, começas a ver aquilo tudo, e na própria formação dele. Começas a fazer aquilo tudo, começas a ponderar, pá, mas eu... E vêm os medos, e vêm os, não é? Medos, inseguranças, falta, tipo, eu não sou capaz, o que é que isto me vai acrescentar, pá, é muito dinheiro, tarará. Então, no momento em que eu tinha que decidir, no momento em que eu tinha todos os sims à minha volta, mas era eu que tinha que decidir, eu lembro-me que eu chorei, desculpem a expressão, baba e rainha, eu não vou ser capaz. Tipo, não, é muito... E os muito filhos, dinheiro, e não sei o quê, e a casa, e tudo. Tipo, vou dar um passo certo, compromisso, esta coisa toda, mas mereço aquilo, tipo, aquela só gente, tipo, do mais alto nível. Eu não... Portanto, mas quando foi para clicar e para dizer o sim... E eu senti-me literalmente liberta. Porquê, Rita? Porque no dia anterior, quando eu tinha que estar a tomar a decisão, quando eu me perguntei, a frase, que veio à minha memória é eu mereço. É um bocado estranho tu dizes que mereces estar num núcleo de pessoas que são completamente diferentes de ti, mas era uma coisa que me dizia dentro. Então, eu quando esta experiência. Eu mereço estar aqui. Vale a pena tu dizer que eu sou uma vírgula no meio desta gente tão influente, e eu conheci pessoas que, foste tu que inventaste aquilo, não fazia a mínima. Sério, foi incrível. Aliás, eu lembro uma altura de falar com o Robin Sharma, quando ele me perguntou da experiência, e ele estás a gostar? E eu sinto-me tão pequena aqui. E ele, não, ficou logo muito aflito, não é essa a intenção, mas era aquilo que eu estava a sentir. No entanto, eu tive ali uma enorme vantagem, que é, como eu estava a construir tudo novo, e porque eu vou lançar para o ano, se vocês quiserem, um projeto de nutrição, como eu estava a construir tudo novo, eu senti-me uma folha em branco. E para aquelas pessoas que já tinham construído tantas coisas, elas tiveram que, às vezes... Desformatar. Sim, deitar abaixo muitas fortalezas. Portanto, para mim foi muito vantajoso. Mas voltando à questão, no dia 15 eu estava no aeroporto, comprei este anel e disse que este é o meu compromisso, e sempre que eu colocar este anel todos os dias, eu vou-me lembrar de me honrar. De honrar as dificuldades pelas quais eu passei na vida, porque estou aqui a falar de uma vida, tipo, incrível. Claro que não foi assim. Eu sou o resultado de tudo aquilo que eu decidi resolver e da forma como eu decidi resolver. Não foi fácil, não. Mas como tu perguntaste, voltavas a um dia difícil? Voltava. Não tinha problema, está resolvido. Está resolvido, eu sou uma pessoa resolvida. Felizmente. Tento ser. Pelo menos é um trabalho. Portanto, quando eu prometi para mim mesma que eu ia-me sempre lembrar de dar o meu melhor, de fazer o melhor e de nunca deixar que nenhum sonho nem nenhum objetivo caísse por terra. E, sobretudo, todos os dias trabalhar em mim mesma. Todos os dias. O ler, o estudar, o aprender, o estar comigo, meditar, caminhar, o que quer que seja. Primeiro, cuidar de mim. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, primeiro eu. E acreditar em mim sempre. Porque... Desculpem, estas palavras são como as cerejas. Vês como eu acabo o episódio e depois ainda há mais metade do episódio. Desculpa. Não, eu adoro. A minha vida... Eu já sabia. Está tudo planeado. A minha vida... E pegando na questão eu tenho muitos projetos inconcluídos. E durante algum tempo, isso para mim foi muito complicado de gerir. Porque quando tu não te identificas com uma profissão, por exemplo,
tu perguntas de quem é que eu sou, porque a tendência daquela pessoa é, olha, sou Joana, tenho 42 anos e sou apresentadora de televisão, ou sou terapeuta, ou sou... O que quer que seja, ou sou mentor, não interessa. Há essa identificação. E eu, como já tive tantas vezes em que eu parei, recomecei, e disse não, os que me podiam ter custado algumas coisas, eu tive muitos processos em que eu fiquei a levitar e sem saber muito bem quem era. E isso foi muito difícil para mim. 0,3 décimas da Joana Cresce. Estava-me a formatar outra vez. E hoje eu não tenho medo dos recomeços, porque a vida ensinou-me que cada vez que eu largava e que não tinha medo de recomeçar, coisas boas vinham. Isto é ter confiança, mas é uma confiança que se adquire da consciência. Sim, e o nosso país tem muito medo do falhar e do deixar e do recomeçar, não é? Nós temos muito medo. Por exemplo, os americanos recomeçam, fecham empresas, abrem empresas, fecham empresas, assim, tipo, para eles acho que até é uma coisa positiva, porque é sempre a evoluir. Nós é que ainda temos... Nós estamos muito iludidos, porque para nós é tudo muito fácil, o sucesso revela a pessoa, e não acho nada disso, nada disso, nada. Aliás, há tanta gente incrível sem sucesso. E há tantas pessoas que do insucesso fizeram coisas incríveis. Eu acho que, por exemplo, uma das coisas que pode ser muito libertadora é, tendo em conta que há cada vez mais pessoas que são zombies digitais, e eu não estou a criticar, estou a constatar, já que o telemóvel faz parte das nossas vidas, então procuremos informação e histórias que nos alimentem. Acho que é importante, porque é muito fácil. Nos tornem melhores. Sim, ou que te acrescentem, ou até histórias de vidas parecidas com as tuas, que te alimentem, qualquer coisa que te leve. Porque tudo à volta, a tendência é para baixo. Oh, Rita, também em termos sociais não interessa muito ter pessoas com opinião, não interessa muito com pessoas que pensem pela cabeça própria, é mais fácil que as pessoas se reduzam todas e que sejam telecomandadas. Esta é a minha perspectiva. Então, quanto mais tu puderes procurar a tua verdade, aquilo que te alimenta, aquilo que eu te falava no início, rodeaste das pessoas cujas vidas queres viver, que interessante que é, e a propósito disso, da teoria das 5 pessoas mais próximas de ti, tu tornas-te nelas. Se tu és a pessoa mais inteligente do teu núcleo de amigos, então é melhor sair. Eu prefiro 1000 vezes, e o TMA do Robin Sharma foi o exemplo disso, era assim que se chamava o evento. E eu sentia uma pessoa mais... pronto, mais humilde, ou com menos competências daquela sala. E adorei essa experiência. Porque com cada pessoa que eu falava, vindo de todo o mundo, eu aprendi tanto. Ainda bem que eu era a pessoa menos inteligente daquela sala. Isso é como um desporto, não é? Quando tu, tipo, não é bom seres a melhor, porque vais sempre jogar contra baixo de ti e vais sempre ganhar. E o bom é tu jogares contra quem sabe mais e quem joga mais, não é? Sim, mas a maior parte das pessoas não querem isso, Rita. Tu não queres estar ali com pessoas que são mais inteligentes que tu. Porque deixa-te ali. Olha, reflete-te mais o medo. Mais inteligentes, ou mais alegres, ou mais felizes, ou mais whatever. Mas se tu estiveres despida desses preconceitos todos e desses medos e quiseres, eu quero aprender, eu quero estar com estas pessoas, eu quero... Bora lá! Inspirar-me. Isso. E a vida flui. Eu acho isso. Portanto, é fazer isto, é deixar ambientes que te fazem mal, deixar pessoas que te fazem mal, deixar hábitos que te fazem mal e recomeçar. Mas este recomeçar é... Eu até acho que, desculpa, nem é bem inteligente tu queres dizer, é tipo inspiradora, porque às vezes há pessoas que nem são assim tão inteligentes. Quer dizer, não há uma característica... que, não é? Sim. Acho eu para mim, mas tipo, inteligente uma pessoa, também é bom, mas sei lá, uma pessoa feliz, alegre, para mim é ainda mais importante, uma pessoa inspiradora, uma pessoa, não é? Pessoa natural. Uma pessoa natural. Então não é? Essas aí se inspiram à séria, não é? Eu acho mesmo que aquela pessoa que vive a sua verdade, isso para mim é melhor que ser inteligente. E que se aceita. Olha, só assim rapidamente, eu hoje de manhã, antes de vir para cá, peguei no meu ferro, é só assim uma coisa de mulheres, uma partilha, peguei no meu ferro, que era para fazer umas ondas, e o meu cabelo é assim, como está agora, todo malucão, com vida própria, e o meu ferro avariou. Eu pensei, caramba, logo hoje vou com este cabelo todo maluco, e depois pensei, olha, eu achei, está tão giro o teu cabelo. É o meu cabelo, que bom que é eu estar até livre dessas questões de parâmetros de beleza, não me encaixo muito neles, mas há mínimos, não é? Ter o cabelo, tipo, que é como ele estava, não é? Mas depois pensei, olha, vou como sou. Olha, parece que depois do outro lado, mas não. É isso.
que me calar. Adorei, Joana, ter-te cá mesmo, foi mesmo bom e acho que as pessoas vão aqui buscar aqui, se calhar é daqueles episódios que as pessoas vão ouvir, vão me dizer assim, já ouvi 2 vezes, porque era tanta coisa que eu tive que ir a ouvir a segunda vez, tenho a certeza. Fico muito feliz. Eu acho que é sempre de agradecer uma oportunidade de sermos ouvidos. Então é bom, eu gosto também de ouvir. É isso. E não que necessariamente eu esteja a dizer isso porque eu tenho coisas importantes para dizer, mas há sempre alguma coisa que fica. Sim. Da mesma maneira como eu aprendo quando vou entrevistar o senhor que é agricultor, há sempre, porque eu acredito nisto, há sempre alguma mensagem que está ali para mim. Sempre. Então, e às vezes quando falamos até nos estamos a ouvir porque sim. Também temos a oportunidade de falar tão pouco que às vezes nem nos conhecemos e é bom quando temos tempo para falar e dizer coisas, não é? Acho eu. Sim. Ainda que eu acho que a mais importante conversa é a interna. Sim, mas quando tu estás agora aqui a falar este tempo todo, estás a libertar coisas que sim. estão cá dentro, não é? Sim, estás a libertar quem tu és. Nunca disseste assim algumas coisas, não é? Sim, publicamente muitas delas não é? Neste sentido. E isso é muito bom. Sim, acho que se eu puder, de alguma forma, hoje ter deixado uma semente no que quer que seja, para mim já é bom. Já não sei quem é, quando eu partilhava, exatamente, estava a partilhar com uma pessoa, olha, amanhã vou a Lisboa, não sei o quê, portanto só chego a meio da tarde, um dia todo. Tu vieste assim. de propósito para isto? Sim, vim. Tão querida, eu morro quando as pessoas fazem isto, tão querida. Porque eu digo sim à vida, Rita, porque eu digo eu vou, porque eu quero ter a experiência, quero conhecer a Rita, quero conhecer a equipa, quero ver como é que é a caravana, que é incrível. Exato. Esta caravana é super Pena não caber aqui tanta gente que nos ouve. Pronto, é verdade, mas é uma caravana muito acolhedora. E se eu puder ao menos deixar alguma coisa que vá ajudar, incrível. Isto para mim é que é para estar ao serviço. E não se trata de algo pessoal. Eu acho que todos nós temos alguma coisa que a outra pessoa precisa de ouvir. E espero que isto não seja entendido que seja como uma coisa egóica, não tem nada a ver com isto, tem que ver com aquilo que eu acredito. Da mesma maneira como tu já me disseste aqui coisas e nem te apercebeste, que eu precisei de ouvir. Eu acho que isso é a beleza da vida. Foi um belo passeio, não foi? Foi um belo passeio. Olha, não nos perdemos no caminho. Às vezes. Lembras-te daquele desvio? Foi terrível. É normal. Isto é bom também. Mas foi maravilhoso. Obrigada. Rita. Um beijinho muito grande. Um abraço. Beijinhos, boa semana. Espero que adorem. Beijinhos.